Vamos voltar a falar com o economista Hugo Gabi, agora a gente restabeleceu a conexão e a gente falava sobre a expectativa aí para a próxima semana, onde vai ocorrer a última reunião do Copom, sob o comando de Campos Neto. O que a gente pode esperar aí, a taxa de juros básico aí da Selic? De fato, o termômetro dos economistas é a taxa de juros futura, a curva de juros futura, né? Então, essa curva ela tem batido no limite superior, no teto. Então, a expectativa para a próxima reunião do Copom é um incremento, é uma alta mais agressiva das taxas de juros. A gente, de fato, um consenso de um aumento de 0,75% a 1%. Eu acredito num incremento de até 1% na última reunião do Campos Neto no Banco Central, o que vem para coroar uma política monetária expansionista, né? Ou seja, contracionista, de fato, o incremento de taxa de juros e controle de inflação, que é o que o Banco Central vem fazendo, né, nesse período, nesse mandato, uma política monetária ajustada para poder controlar a inflação de fato. Hugo, bom dia. Nós tivemos aí um seminário do PT, o presidente Lula reclamou da comunicação, promete mudar a sua comunicação. Na visão dele, nós temos aí uma economia que vai surpreendendo em relação ao PIB, maior do que o previsto justamente pelo mercado financeiro, e também a própria inflação, a atividade econômica, o emprego ainda em alta, recuperação. E ele não entende essa postura do mercado. Eu gostaria até que o senhor explicasse por que o mercado tem essa análise, é tão preocupante essa questão fiscal, ao mesmo tempo que o governo garante que tudo vai bem na economia. Olha, de fato, né, Marcelo, a gente enxerga uma guerra de narrativas. Quando a gente olha os números e o resultado da inflação, porque você tem dentro da economia duas grandes variáveis para poder gerar inflação. O consumo das famílias, que de fato nós temos uma boa relação de emprego no Brasil, principalmente no pós-pandemia, nós recuperamos mais de 7, 8 milhões de empregos, o que era natural. Só que a renda média da população ela não aumentou significativamente a ponto de fazer uma pressão para o consumo das famílias. Então hoje, quando a gente olha na variável, outra variável importante que são gastos do governo, os gastos do governo têm aumentado de forma exponencial. E quando o mercado tinha uma expectativa na apresentação, de fato, dessa reforma fiscal, dos gastos do governo, que foi apresentada na semana passada, retrasada pelo ministro da Fazenda, Haddad, houve uma frustração muito grande, porque esperava-se um corte maior, né, e ainda nós tivemos, além de um corte inferior ao esperado pelo mercado, corte necessário, uma apresentação de desoneração, né, para quem ganha até R$5 mil e um incremento para quem ganha a mais R$50 mil. Ficou um pouco confuso, né, e foi essa a imagem que foi passada para o mercado, né? Uma confusão e até uma certa frustração. Então a gente termina o ano com uma certa frustração no que tange aos gastos do governo. É natural que você tenha um incremento do PIB quando você está injetando dinheiro na economia e é um resultado de curto prazo, mas isso não significa que a perspectiva seja boa ou muito boa. Então, para 2025, o que a gente espera é que haja uma lição de casa mais bem feita por parte do governo, para que a gente possa controlar melhor a inflação. Esse é um ponto interessante, né? Controlar a inflação. Eu queria colocar um ponto aqui, Hugo, primeiro bom dia, né? Prazer estar com você aqui no nosso programa, né? Eu acho que o mercado tem uma certa histeria também, né? Quando eu vejo, por exemplo, aquela famosa equação do PIB, né? O PIB tem algumas variáveis, né? Quanto que a família produz, as famílias estão endividadas. Quanto que as empresas investem? As empresas estão endividadas. O maior índice, por exemplo, de recuperação judicial no Brasil está nesse ano, né? Balanço comercial está tendo déficit, né? Está importando mais do que exportando. Então, a única forma de crescer, de fato, seria investimento público mesmo, né? Que é a última variável da equação do PIB. Então, qual que é o problema do governo parar com essa guerra de narrativa e falar para a população que a população tem que ouvir de forma clara e honesta, né? Que temos que realmente investir, temos que realmente... Investir não significa alocar dinheiro de forma irracional e perder o dinheiro, né? Então, eu fico um pouco incomodado com essa histeria do mercado. Queria saber a sua opinião sobre isso.
Eu acho que tem realmente, né, a gente tem que analisar sempre os dois lados da moeda. Eu acho que é natural que para fazer uma análise econômica, de fato, a gente tem que tirar vertentes políticas e, naturalmente, nós temos análises econômicas com vertentes políticas, de fato, tanto do mercado quanto do governo. Isso acaba sendo natural. Eu acho que é muito boa a sua colocação. De fato, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda, né? E, no meu ponto de vista, naturalmente, se você for perguntar para outro economista, ele pode ter um outro ponto de vista, mas, de fato, quando a gente analisa os gastos do governo, nós temos ali algumas linhas, e grande parte das linhas são gastos discricionários, né? Ou seja, gasto que não... quando a gente fala gasto, é gasto de forma estrito sensu mesmo, né? Não investimento. Então, quando você analisa folha de pagamento, pessoal, juros, né, e tudo aquilo que não é investimento, e quando eu falo não é investimento, é construção de escola, construção de rodovia, construção de, enfim, tudo aquilo que vai gerar, que a gente chama dentro da economia, que é o efeito multiplicador do capital, ou seja, quando você de fato constrói uma escola, você tem um efeito multiplicador do capital, porque você está contratando pessoas, né? Você está pagando uma empreiteira, você tem uma multiplicação desse capital e você tem um resultado econômico disso. Só quando você tem gastos discricionários de folha de pagamento, de juros, coisas de fato... então, eu acho que esse é o principal fator que a gente acaba tendo como a principal crítica. Bom dia, Hugo. Tanto o presidente anterior quanto o atual diziam, ambos, que o mercado estava contra eles, que o mercado fazia previsões sempre piores do que aquilo que realmente acontecia. Será que é porque os governos vêm injetando muito dinheiro público e isso tem feito a economia crescer de verdade? Essa é uma boa colocação. Eu não, como eu disse, né? Eu acho que a gente tem sempre dentro do mercado alguém que possa ter algum interesse específico, mas eu acho que não. Eu acho que não existe isso do mercado estar contra, né? Eu acho que de fato é uma análise puramente econômica, né? De resultado econômico, né? Ou seja, você tem duas grandes fontes de gestão econômica no Brasil, que é o Banco Central e que de fato, o governo federal. Quando a gente analisa os picos de inflação, e isso de fato não é narrativa, é documento, é matemática, né? Você vê que realmente o gasto do governo ele tem influenciado no processo inflacionário, né? E essas duas grandes variáveis, tanto o Banco Central como o governo federal, tem que andar de mãos dadas, tem que andar juntos, né? Ou seja, se você tem uma política contracionista no Banco Central, você tem que ter uma política contracionista também no governo federal, senão não vai dar certo. Eu acho que esse é o principal ponto, né? O que eu espero para 2025 é que tenha um alinhamento, né? Eu acho que não está difícil na lição de casa, um alinhamento de racional econômico entre o Banco Central e o governo federal. Se no primeiro semestre, por exemplo, ou no primeiro trimestre, a gente, e de fato, não só os economistas, mas o mercado de uma forma geral, e todo mundo que é interessado para que a economia brasileira volte a prosperar, né, ter esse alinhamento, eu acho que a gente pode ter sim um 2025 bastante próspero. A gente agradece aí o esclarecimento do economista Hugo Garbi. Obrigada pela sua participação aqui ao Jornal da Manhã e tenha um bom domingo. Eu que agradeço. Um ótimo domingo a todos.